Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 6 minutos do dia 26 de maio de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente, os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 17ª sessão ordinária? Sim ou não? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Pois não? Quero me abster que não estive presente na sessão passada por motivos de saúde. Ok. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 17ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 8 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Portaria Municipal 6.765 de 2014. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar Pedro Sanches Filho, Secretário Municipal de Educação. Portaria Municipal 6.771 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar Renato Aparecido de Arruda Camargo, responsável por seção de serviços gerais. Portaria Municipal 6.774 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve exonerar Adriana Regina Pires de Oliveira, supervisor escolar. Portaria Municipal 6.775 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve exonerar Adriana Regina Pires de secretária resolve nomear Adriana Regina Pires de Oliveira, secretária municipal. Portaria Municipal 6.778 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve nomear Ana Lúcia Rocha de Oliveira Trombini, diretor escolar. Portaria Municipal 6.777 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve exonerar Ana Delis Barbato, diretor escolar. Portaria Municipal 6.776 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve exonerar Ana Lúcia Rocha de Oliveira Trombini, assistente de direção. Portaria Municipal 6.786 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve nomear a Regina de Fátima Valencise Quaglio, supervisor escolar. Portaria Municipal 6.788 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve nomear Daniele de Souza Ribeiro, assistente de direção. Portaria Municipal 6.787 de 2014, Orlando Pereira Barreto Neto, resolve exonerar Daniele de Souza Ribeiro, coordenador escolar. Ofício 67 de 2014, Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, assunto reunião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência para convidá-lo e aos nobres vereadores desta colenda Casa de Leis para prestigiar a 19ª reunião da Comissão de Moradores do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, que ocorrerá no dia 29 de maio de 2014, às 19h30, no restaurante das Paineiras. Leda Maria Negrão, diretora administrativa. Ofício CT 31 de 2014. Com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referentes ao mês de abril de 2014. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. A todos os vereadores, os balancetes se encontram à disposição na Secretaria da Casa. Ofício CT 30 de 2014. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda da Casa de Leis o edital de publicação por afixação dos balancetes de receita e despesas consolidados dessa municipalidade, referentes ao mês de abril de 2014, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível de fácil acesso. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes se encontram à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Associação Paulista de Municípios, ofício 26 de 2014, prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico que no dia 7/4 de 2014 assumi a presidência da nossa PM, Associação Paulista de Municípios, em razão da renúncia do municipalista e deputado estadual Celso Giglio, imposta pela legislação eleitoral. Reassumo aqui o compromisso de contribuir com nossos municípios na busca de excelência na gestão administrativa e de também continuar com nossa vocação de representar e lutar pelos nossos interesses junto às esferas do governo estadual e governo federal.
Coloco-me ao inteiro dispor do companheiro, como também de todo o nosso corpo diretivo, atentos na defesa dos legítimos interesses, mantendo acesos os verdadeiros ideais e objetivos da causa, enviando-lhe nossas melhores saudações municipalistas. Marcos Monte, presidente da PM. Correspondências expedidas, audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2014, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada na Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 28 de maio de 2014. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Feito, senhor presidente. Encaminho as comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 007/2014, autoria do Executivo Municipal, criando um mecanismo para acompanhamento do desenvolvimento profissional dos servidores públicos municipais, prevendo regras para instauração de procedimentos e punições por infrações. Projeto de Lei 038/2014, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e de outras providências. Projeto de Lei 052/2014, de autoria do Executivo Municipal, abertura de crédito no valor de R$400 mil para a manutenção do programa do menor aprendiz e estagiário. Projeto de Lei 053/2014, de autoria do Executivo Municipal, doação de terreno no bairro do Patrimônio para a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas, para a implantação de um loteamento voltado para a população de baixa renda. Informo aos senhores vereadores que os projetos estão à disposição de vossas senhorias na Secretaria da Câmara. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 055 a 057/2014. Noite a todos. Moção 055/2014. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Antônio Domingos Russo, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 19 de maio próximo passado, consternando além dos familiares os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 21 de maio de 2014. No mesmo teor, senhor presidente, aos familiares da senhora Raquel Barbosa da Silva, aos familiares do senhor Benedito Aparecido Vicentini. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Valdir Gorlão que proceda à leitura da sua indicação de número 049/2014. E também informo que a indicação 048/2014 ela foi retirada da pauta em razão da ausência do vereador José Américo dos Santos, autor da mesma. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 49/2014, Pedro Valdir Gorlão, vereador Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, promova a divulgação da Lei nº 2751/2014. Justificativa. Pela presente, indicamos ao chefe do Executivo que faça ampla divulgação da Lei Municipal 2751, de 29 de abril de 2014, que trata da proteção ao meio ambiente através de faixas, cartazes nos bares, restaurantes, hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de grande fluxo, com campanhas educativas nas escolas e rádios locais para a conscientização da população e visitantes, proporcionando sua eficácia. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 20 de maio de 2014, Pedro Valdir Gorlão, vereador, lido, senhor presidente. Cito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto manifestação. Senhor presidente, nobres colegas dessa casa, senhores presentes nesta noite e também aqueles que nos assistem pela internet. A semana passada,
eu estive nessa tribuna falando sobre o assunto que já nos afligia há algum tempo, que era a respeito de manifestações que eram feitas contra a Copa do Mundo. Na verdade, o que se percebe, e hoje a gente pode falar mais claramente, por isso eu volto a esse assunto, que as manifestações, na verdade, não são contra a Copa. As manifestações são posicionamentos, ou talvez até mau posicionamento, de pessoas que querem realmente que esse país não tenha uma condução que é aquilo que todos nós esperamos, com tranquilidade, para que as coisas possam serem feitas em cada setor com a sua devida tranquilidade. Por isso, não vou falar aquilo que penso. Eu vou ler um editorial que saiu na Folha de São Paulo semana passada a respeito da grande confusão que foi realizada lá na cidade de São Paulo. O editorial da Folha diz o nome de Condutores do Caos. Com a proximidade da Copa do Mundo, surge um grande estímulo para que diversas categorias profissionais se mobilizem em greves e manifestações. Aposta-se no óbvio interesse das autoridades em logo resolver qualquer dissenso para que se projete imagem de normalidade durante o evento. Nesse sentido, não espantam muito, embora sejam inquietantes, ações como a invasão de um terreno nas imediações do Itaquerão, os protestos de professores da rede paulistana de ensino, ou mesmo os inaceitáveis movimentos de policiais civis e militares pelo país. Ultrapassa-se o sentimento de espanto para alcançar os limiares da mais aguda indignação diante do espetáculo de caos e arbitrariedade que um grupo de motoristas e cobradores de ônibus, descontentes com as resoluções de seu próprio sindicato, impôs aos moradores de São Paulo. Em assembleia, na segunda-feira, dia 19, à qual compareceram 4.000 trabalhadores, cerca de 10% da categoria, decidiu-se aceitar a proposta de aumento nos salários de motoristas e cobradores. O montante, é bom que se diga, supera com folga o índice da inflação dos últimos 12 meses, que é de 6,3% e praticamente iguala a demanda original do sindicato, que pedia a correção de 13%. O que se segue não pode ser descrito senão como absurdo. Uma parcela de dissidentes, não se sabe ao certo com que tipo de fundamentação econômica, que grau de rivalidade interna, que gênero de inspiração política, considera insuficiente o reajuste e, como se já não lhe faltasse razão, decide agir por conta própria. Vale dizer, impor a lógica do bando, da horda, da quadrilha sobre toda a população de São Paulo. Passageiros foram expulsos à força dos ônibus em que estavam, em alguns casos sob a mira de revólver. Com pneus furados e chaves confiscadas, veículos foram postados em vias de grande circulação. O congestionamento foi recorde no ano. Universidades cancelaram aulas, repartições públicas suspenderam atividades, houve tumulto e pânico no metrô. O que se tem é a ação de um ajuntamento de tumultuários dispostos a infernizar o cotidiano de todos com métodos do gangsterismo. A Copa claramente está sendo usada pelos movimentos sociais. Há protestos justos e tem havido abusos. O desafio da sociedade brasileira está em descobrir como lidar, equacionar e avançar em reivindicações que podem torná-la melhor, atendendo a indignados e incomodados. Na nossa opinião, o que existe de fato é uma turma tentando se aproveitar de um momento particular, a iminência de um evento internacional cujo êxito poderá influenciar o resultado de uma eleição. E essa cambada de oportunistas é formada por crime organizado, pela escória do sindicalismo, por milicianos e por gente que se diz da militância, mas está na dança para garantir o seu aproveitamento à nuvem de mau humor que paira.
essa colocação eu faço, e que eu fiz, veio reforçar o que eu estou dizendo numa reportagem da Folha de São Paulo hoje, que eu também leio para vocês. O título é Viajando de ônibus com crime. O senhor Leão Serva diz, entre outras coisas, o seguinte: além de transtornos para a população, a greve de ônibus em São Paulo trouxe à tona informações sobre investigações policiais sigilosas em torno da contaminação do transporte público por grupos criminosos. O GAECO, Grupo do Ministério Público especializado em crime organizado, tem inquéritos sobre ligações de facções, principalmente o PCC, com 4 das 9 cooperativas que exploram transporte local nas 8 áreas da cidade. Não quer dizer que sejam só as 4. É que nessas os indícios sobejam, ou seja, quase metade das permissionárias tem suspeita de vínculo com o crime. Também impressiona a influência política das cooperativas. 4 a 5 vereadores paulistanos são ligados a elas. A bancada das cooperativas é quase 10% do legislativo, ombreia com muitos partidos. Em algum momento, pode querer eleger o presidente da Câmara, segundo na ordem da sucessão do prefeito. Poderiam até argumentar comigo que isso está acontecendo na cidade de São Paulo. E talvez poderiam dizer o que Brotas tem a ver com isso. Nós temos muito, gente. Porque essas manifestações que estão sendo feitas, nós temos que verificar, observar, ler, se informar, ter mais de uma informação, porque isso se chama manipulação. São chamados formadores de opinião que vão nos influenciar também aqui na nossa cidade de Brotas. Por isso eu trouxe para essa casa, porque é uma obrigação nossa, como representantes do povo que nós somos escolhidos, para também colocar em alerta que muitas vezes o que parece uma manifestação procurando reconhecer e conquistar os seus direitos, por trás disso existem quadrilhas, inclusive, ou talvez principalmente políticas, querendo manipular a opinião pública. Então é importante que todos nós dessa casa, também como vereadores, tenhamos não só a nossa posição, mas também essa informação, para que no momento adequado possamos passar para as pessoas que nos confiaram esse cargo, essa tranquilidade de saber que a Copa do Mundo é um evento esportivo e que não deve ser colocado como evento político. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos meio ambiente e promoção. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos ouvem pela rádio e aqueles que nos assistem pela internet. O primeiro assunto que eu vou tratar é parabenizar o agora capitão Grigolin, que foi promovido, de tenente a capitão. A partir de agora vai ser o capitão da Polícia Militar e vai comandar aqui a companhia da nossa região, a mesma que eu comandei há muitos anos atrás, que engloba, a sede é na cidade de Tirapina, engloba o pelotão de Brotas e os grupamentos de Analândia e Torrinha. Então, acredito que é uma conquista para Brotas aí, ele ter ficado na região, porque havia intenção do comandante regional de levá-lo lá para Rio Claro. E nós fizemos pedido nesse sentido, a prefeitura, ao que consta, também fez pedido, para que permaneça, porque nós precisamos que as nossas autoridades morem na nossa área e morem no município, para viver o dia a dia, para não acontecer de fazer apenas expediente,
né? Vem, faz expediente e vai embora. Não vive o dia a dia da cidade, não participa, não tem filho na escola, né? Não circula na cidade, não vive a cidade, gente. Não adianta. Vai lá para o gabinete e de lá vai embora. Então não resolve. Então, pelo menos o capitão, por enquanto, né, pelo que nós estamos sabendo, vai ficar na nossa área. É o que consta, vai voltar a morar em Brotas, inclusive. Segundo assunto, eu já falei semana passada, tenho falado, a respeito de um documento que eu fiz sobre o meio ambiente. E que o prefeito, através da sua assessoria de comunicação, publicou e comentou nos jornais, e eu não sei nas rádios, mas na rádio FM eu sei que comentou, né, a respeito do assunto. Dizendo que vereador Modesto denuncia que a prefeitura já estava cuidando dos fatos. É que ele põe, né, que o citado vereador se precipitou ao enviar denúncia em 15 de maio de 2014 para a Prefeitura e Ministério Público. Aí ele volta a dizer, e várias vezes aqui ele fala, mas eu tenho que ter lupa para ler aqui, porque a matéria no jornal não dá para ler direito, né? Mas eu consegui decifrar aqui que o engenheiro Eduardo declarou que ele recebeu um pedido do gabinete em 15 de abril para fazer um projeto sobre as águas pluviais. E ele põe aqui que o projeto vai ficar pronto 28 de maio. Depois da manhã, né? Acho que é isso. Não, hoje é 25 ou 26? Então depois da manhã. E também tem um documento do deputado Celino, em 22 de abril, que diz que arrumou os 200 mil reais. Mas o prefeito, como anda muito mal assessorado, essa seleção que ele montou aí não passa nem das oitavas de final, está mal informado a respeito do assunto. Não sei se ele sabe, mas fica registrado aqui os assuntos que a gente aborda. As fotos também que nós tiramos, né, estão datadas. Eu tirei no dia 26 de janeiro. Fui chamado por moradores, lá estive no domingo de manhã, tirei as fotos 26 de janeiro. No dia 27 está gravado aqui, é só pegar. Falei aqui na tribuna a respeito do problema que está tendo das águas de chuva no Gouveia, e depois acrescentamos do Campos Elíseos. No dia 16 de fevereiro voltei a falar do assunto. Dia 6 de março voltei a falar do assunto. E no dia 26 de janeiro, as pessoas que me procuraram, eu disse o seguinte: olha, não adianta ficar falando, tem que tomar a medida. Vocês querem fazer, eu vou fazer a proposta. Eu falei, está gravado. Nós vamos fazer um abaixo-assinado, aí nós vamos tirar fotos, que nós já tiramos hoje, vamos revelar as fotos, vamos fazer esse documento, pedindo ao prefeito providências, e vamos encaminhar uma cópia desse documento ao promotor de justiça, que é o curador de meio ambiente, que ele também fiscaliza. Porque assim, é só assim que funciona. E se tem um exemplo, graças a eu ter feito a denúncia do Estado do Patrimônio, que hoje tem um TAC que a prefeitura é obrigada a manter a estrada em ordem. Antigamente só fazia cocô de prefeito. Tapava o buraco lá, só mais nada. Agora, mantém, é obrigado. Senão, é multado em 10 mil reais. Foi da forma que nós vamos fazer, o promotor vai chamar e vai dizer, vamos fazer aqui um termo de ajuste de conduta. E é assim que vai funcionar. Na semana seguinte, de 26, uma das pessoas que me procurou, eu vim aqui, até o doutor Luiz me ajudou a fazer o escrito, né? O que seria feito, né? Fizemos, entreguei a essa pessoa e ela ficou fazendo o abaixo-assinado com 200 assinaturas, demorou bem mais que 60 dias. Eu sei que teve emissários que foram junto a essa pessoa, falaram, não, pode parar que o prefeito vai tomar providência. Não precisa fazer. Falei, não, vamos continuar a fazer sim.
Vamos, porque é só assim que vai funcionar, senão não funciona. Então, o prefeito precisa saber que nós já estávamos atrás disso há muito tempo. Mandamos agora em maio, só que já as providências nós estávamos adotando há muito tempo atrás. Né? O prefeito não sabe também, por exemplo, que ali nós falamos não só desse problema, que inclusive tem a ata do Condema aqui, de janeiro, também, fala lá que estavam presentes várias pessoas, 29 de janeiro de 2014, do Condema, ele fala, na discussão da drenagem apontou-se para o assessoramento do córrego Lagoa Seca, acentuado pelo depósito de sedimentos advindo do loteamento de Jardim Paraíso. Isso até o Condema pediu providência e ninguém fazia nada. Ah, não pode, hoje tem a máquina, não pode pôr a máquina porque o loteamento não está aprovado, não pode intervir no rio porque não tem licença da CETESB. Então agora nós fizemos o documento e vai ter que tomar providência, goste ou não goste. Se arrumou a verba, ótimo, parabéns ao deputado Celino que arrumou a verba. Agora não dou parabéns para o prefeito nem para mim, porque tanto o prefeito como eu somos empregados do povo. É obrigação nossa fazer o que nós estamos fazendo. É obrigação do prefeito correr atrás de verba fazer a drenagem. Não tem que parabenizar, não. É obrigação dele e minha. Os meus eleitores, a grande maioria, me encontram e diz que eu estou indo bem. O do prefeito parece que não é assim, não. Tem até partidários dele que está dizendo que não está bom. E nós somos empregados do povo. É obrigação. Não quer ter essa dor de dente? Não deixa cariar o dente. Senão vai dar dor de dente. Aí fala, porque não é só do Gouveia, né? Do Gouveia é um deles, né? Mas então está aqui. Então nós estamos atrás disso, não é de agora, né? Sobre o Jardim Paraíso, né? Não é de agora que está tendo problema, Paraíso 1 e 2. Também eu pus no documento as fotos. O prefeito não deve saber, então, porque eu fui lá, eu, o Serginho e o Leandro Correia, fomos no Jardim Paraíso, e eu até sugeria colocar terra na rua ali para não correr mais água. Acho que o prefeito não sabe também que nós fomos atrás. Lá na Serra do Patrimônio, o prefeito também não deve saber, eu solicitei olha só como tem os detalhes, eu solicitei ao Maurinho Angelelli. O Maurinho falou, capitão, quem cuida das estradas, inclusive de asfalto, é a Secretaria de Obras, não é a minha, não é o meu setor. Mas se o Leandro autorizar, eu vou lá ver desentupir as bocas de lobo que tem na serra. Falei com o Leandro, e o Leandro falou, não, tudo bem. Aí passou o tempo, eu conversei com a pessoa que tinha falado, falei, e aí, resolveu? Não, está do mesmo jeito. Mas é impossível, o Maurinho não brinca, ele falou que foi. Aí combinei com o Maurinho, fomos lá no local, subimos a serra, fomos lá no local. Ele disse, realmente, nós viemos, mas está entupido outra vez. Aí agora que descobriram que foi feito do outro lado da serra, foi feito lá um patamar de terra, e entupiu a boca que sai. Então não tem, vai entupir todo dia aquilo lá que chover. Não, eu não estou falando aleatoriamente. Eu levei o responsável pela prefeitura, ainda hoje falei com o Leandro, amanhã vai lá, vai ter que pedir autorização para o proprietário, para ir lá, cavocar e desentupir a boca de lobo, senão a água não vai, desce a serra e estraga, ocasiona todos aqueles estragos que eu mostrei nas fotos. Quanto ao Campos Elíseos, prefeito o senhor já foi de usar sapato como alemão e usar botina, o senhor não está usando botina mais. Só cromo alemão, eu tenho cromo alemão e tenho botina. E fui no local, como diz o Rezende lá, eu estava lá, né? Eu fui no local, pus botina e fui lá. Fui com a Elisângela Pogoló uma vez, que ela recebeu as fotos em março, em fevereiro eu mandei as fotos para ela por e-mail,
Ela foi comigo lá, só que ela ficou com medo que o mato era muito alto lá, não estava com botina também para entrar lá. Mas o Bacalé levou esses dias lá o atual secretário do Meio Ambiente, não levou, Bacalé? E não está lastimável lá? Está bom lá? Está horrível. Agora vem dizer que já tomou providência, que asfaltou o Lindsterf. O Lindsterf é um probleminha, o problemão está lá atrás. Na rua Edson Marrega. E são problemas, né, de muitos anos, não é de agora não. De outra administração do prefeito do Barreto. Tem árvore lá de 20 metros caída, na erosão que provocou. Então não me venha com enrolatite não. Esses 200 mil é o início, hein? Porque o problema não está só no Antônio de Grande. O Mirinho tem fábrica de vara lá, sabe o problema que tem aquilo. Não é só aquilo o problema, não é aquilo que vai resolver. Mas é melhor que nada. É melhor que nada. Só que agora com o documento que eu fiz e com o abacinado, vai ter que ser tomada uma medida. O promotor vai chamar. Eu vou até convidar o promotor, vou ver se ele quer ir comigo lá no local para mostrar como é que está. Porque por foto não é, você não sente o calor da coisa, né? Eu vou convidar o promotor para ele ir lá ver esses locais, ver o estado lamentável. Então, eu não sou irresponsável. Quando eu faço algo, eu faço muito bem pensado, com argumentos e com farta documentação. O senhor tem mais 2 minutos. Com farta documentação. E essas documentações eu tenho todas. Né? Só que o prefeito esqueceu que a máquina registra a data que você bate a foto, né? E eu bati a foto dia 26 de janeiro, um domingo, 10 horas da manhã eu estava lá. Então eu não comecei a mexer agora, eu não estou sendo oportunista porque arrumar a verba. É que sabia que a gente ia representar, correu atrás da verba. A história é essa. Inverteu a situação. E vai ter que correr demais atrás de mais verba ainda, hein? Pode preparar os seus deputados aí, mais ligados ao prefeito, para arrumar verba que vai ter que fazer, porque o promotor vai chamar e vai tomar providências dos crimes ambientais que estão ocorrendo devido à má condução das águas de chuva de nosso município. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir, com o assunto CPFL. O vereador Modesto, agora que eu me lembrei, desculpa, eu pedi ao Dr. Borges para fazer um ofício parabenizando o capitão Gregolin, em nome da casa, pela promoção, viu? Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet. Eu não me inscrevi, mas também falaria alguma coisa a respeito da promoção do Gregolin como capitão. E já foi feita pelo vereador que me antecedeu. Eu queria também aproveitar e cumprimentá-lo pela promoção, assim como também, eu não sei, mas se teve outros que foram promovidos também, que seja extensivo aos demais. O assunto que me inscrevi é sobre a CPFL, e foi o seguinte: há algum tempo, não muito longo, aqui estive e naquela oportunidade me lembro que nós encaminhamos um documento à Companhia Paulista de Forceluz, senhor presidente, nobres vereadores, pedindo explicações sobre as constantes interrupções de energia no nosso município. A frequência dessas interrupções, elas estavam e estão causando sérios transtornos à nossa população. E me lembro, não tenho aqui agora, mas me lembro que a companhia nos respondeu, mas eu quero deixar claro aqui que sinceramente não fiquei convencido, e também acredito que os senhores também não se convenceram, mesmo porque na semana passada, eu fiz questão de anotar aqui, na terça-feira à tarde, à noite, de novo, na sexta-feira, o problema persistindo. O problema continua. É um negócio impressionante. E deixar aqui dizer que
Assim fica difícil e o consumidor sempre com os problemas. O pessoal só não esquece de receber a conta no dia. Era isso que eu tinha para essa oportunidade, senhor presidente e senhores. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo a tratar na fase pendente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia. Presidente, queria entregar o requerimento pedindo a sessão extraordinária. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 040/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 40 de 2014. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Brotas, com exceção do senhor Modesto Salviato e do senhor Valdir Gorlon, vereadores da Câmara Municipal, requerem nos termos regimentais vigentes que o projeto de lei legislativo número 9 de 2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, siga o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, a linha 4, a linha C, inciso 4, a linha C do regimento dessa Casa de Leis. E assim sendo, seja incluído na ordem do dia da 18ª sessão ordinária do dia 26 de maio, e após esta seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto acima mencionado, bem como dos projetos de lei do Executivo Municipal 42, 46, 47 e 48 e dos projetos de lei do Legislativo número 7 e 8. A medida se justifica pelo fato de que, com relação aos projetos de lei do Legislativo 7, 8 e 9, em que estão previstos os efeitos a partir de 1º de maio, e sendo esta a última sessão do mês, que sejam sancionadas as leis ainda dentro deste. Com relação ao projeto de lei 42 de 2014, as subvenções estão sendo remanejadas, onde se excluem alguns serviços em contrapartida à necessária redução dos valores repassados, como também o aumento de algumas despesas que justificam o repasse imediato para que os beneficiários não sejam prejudicados. Os projetos de lei 46, 47 e 48 de 2014 dependem de autorização antes do período eleitoral para que possam iniciar a execução de obras de reforma do posto de saúde. Termos que aguardam deferimento, todos os vereadores assinam, com exceção do vereador Modesto e do vereador Valdir. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 040/2014 por 9 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, fica incluído na ordem do dia o projeto de lei do Legislativo 009/2014 e após esta sessão teremos uma sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 042/2014. Projeto de lei do Executivo número 42 de 2014 altera dispositivos da Lei Municipal número 2715 de 11 de dezembro de 2013 e alterações que dispõem sobre autorização para concessão de subvenção às entidades que especifica para os exercícios de 2014 e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, o dispositivo abaixo enumerado da Lei Municipal 2715, de 11 de dezembro de 2013 e alteração, que dispõe sobre autorização para a concessão de subvenções às entidades que especifica para o exercício de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas autorizada a conceder subvenções para o exercício de 2014 às entidades abaixo relacionadas até os valores que seguem. As modificações, a todos os vereadores que já devem ter visto, a Associação de Pais e Amigos, um aumento na educação no valor de R$ 31.341,28 centavos. Aumento ao GAPA, Grupo de Apoio ao Portador de Prevenção da AIDS, em R$ 12.000.
Diminuição de 72 mil da Associação de Pais e Amigos Excepcionais da pasta da Saúde. Aumento de 36 mil reais da Vila Vicentina na pasta também da Saúde. E o aumento de 16.444 reais com recursos da ação social para a Vila Vicentina de Brotas. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria só de fazer uma colocação que eu acompanhei essas tratativas, né, desse projeto. E como foi colocado aqui agora, foi diminuído o valor de 72 mil reais da Associação de Pais e Amigos. A justificativa para essa redução foi que o CREAS estaria fazendo alguns serviços que antigamente a PAI estava realizando. O CAC, isso, desculpa. Ele estaria fazendo esses serviços que a prefeitura nada mais que pagava esse serviço para a PAI. Então não era simplesmente um valor, se estava sendo pago um serviço que a prefeitura que o município tem que dispor para os munícipes, e a PAI que realizava esses procedimentos. Então foi tirado esse valor da PAI, e por isso foi até com total concordância dos membros da PAI, que eu tive a par do assunto. Porém, assim, me cabe deixar claro que a prefeitura, a partir do momento que faz essa redução, porque eu tenho certeza que a PAI, como todos aqui sabem, fazia com excelência esses serviços. Todos esses serviços eram prestados com excelência pela Associação de Pais e Amigos. Então, eu creio que a prefeitura agora deva continuar fazendo esses serviços e na magnitude e com a excelência que a PAI fazia. Porque eu venho até a dizer isso pelo seguinte, eu já fiquei sabendo que na parte de fonoaudiologia, por exemplo, já está dando alguns problemas. Então, já fica a sugestão e aí a colocação para que todos nós podemos continuarmos sempre fazendo essas verificações, porque se a prefeitura tirou da PAI, que fazia com excelência, para fazer ela mesma, justamente, porque agora tem, no caso, o CAC, que faça com excelência, da mesma forma que a entidade fazia. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria, até o esclarecimento do Bruno, está mais ligado à PAI. Essa decisão de tirar da PAI, houve alguma atitude governamental que fala para tirar esse serviço da PAI das crianças, que se não me engano é de zero, não tem zero, né? É um dia, né? Um dia, não sei quantos anos aí, né? Ou foi uma medida da prefeitura sem ter nenhuma obrigação de fazer isso? É justamente porque o CAC agora, quando não estava presente em Brotas, agora ele está realizando esse serviço. Geralmente nas outras cidades, municípios, é feito pelo CAC. E agora vai continuar sendo feito, como agora tem essa entidade para fazer, nada mais justo do que a prefeitura realmente tirar, no caso da PAI, mas que seja feito, volto a dizer, com a excelência que era. Uma coisa que me preocupa, nós precisamos uma hora tratar com mais cuidado, é a respeito das entidades. Que eu sei que uma delas, ele teria dito, olha, precisa aprovar urgente, senão a gente não tem dinheiro, vai fechar. E as entidades, elas não podem viver só com a subvenção da prefeitura. É preocupante isso. Porque, caso contrário, é preferível, nós até já demos o exemplo da creche Alessandra de Matos, né? Que a prefeitura assumiu e passou a tocar. Porque é lógico, quem aqui é contra repassar a verba para uma entidade? Ninguém. Mas só que chega numa hora que, como é que fica? Porque o próprio tribunal vai apontar. A subvenção é um complemento. A Zeca estava num curso na Zé São Paulo, lembra, Zeca? Lá na Associação do Município, falou, a subvenção é um complemento, no máximo 10% a prefeitura repassa do que a entidade gasta, 20%. Mas, ao que está me parecendo, as entidades, elas estão vivendo 90% com verba do município. Isso é preocupante. O momento é pertinente de eu levantar o assunto,
mas nós poderemos, numa outra oportunidade, com mais tempo, chamar aqui 2, 3 entidades para que venham nos explicar como é que está funcionando. Porque nos preocupa, cada dia cria mais entidade, e no fim vem para o município pôr o dinheiro. Em primeira votação, quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 042/2014 por 9 votos favoráveis. Os projetos de lei 046 e 047 e 048, que é adequando o PPA, adequando a LDO e abertura de crédito no valor de R$310 mil para a reforma do Centro de Saúde. Os senhores concordem com a votação em bloco dos 3 projetos? Sim? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 048/2014. Projeto de Lei do Executivo número 48 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação. Secretaria Municipal de Saúde, obras e instalações R$ 43.200, obras e instalações R$ 172.800 e obras e instalações R$ 94.000. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de a. Saldo do exercício anterior, convênio estadual no valor de R$ 43.200. b. Excesso de arrecadação com o governo estadual quando da chegada dos recursos na ordem dos R$ 172.800. C. Saldo do exercício anterior federal BLAT no valor de R$ 94.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Lembrando as comissões que deram parecer a esse projeto: Constituição, Justiça e Redação, dando parecer favorável. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. E Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer favorável também. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 046, 047 e 048/2014 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo 007/2014. Projeto de Lei do Legislativo número 7, de 13 de maio de 2014, dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas e da outras providências correlatas. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Brotas aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Brotas majorados em 10%. Parágrafo único. O percentual acima se compõe de 5,91% a título de reposição salarial adotado pelo Poder Executivo aos servidores municipais, conforme Decreto Municipal número 3.825, de 24 de abril de 2014, tendo por base o IPCA e 4,09% de aumento salarial. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão o orçamento vigente com empenho nas seguintes dotações orçamentárias, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil e obrigações patronais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus regulares efeitos a partir de 1º de maio de 2014. Mesa da Câmara Municipal de Brotas, em 13 de maio de 2014. Indisley Eduardo Esteves, presidente. Maria José Trevisan Berto Grossi, vice-presidente. Bruno César Veronese Urbano, primeiro secretário. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, segundo secretário. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o parecer do jurídico e das comissões também. O senhor está pedindo que seja lido?
Para o Gabinete da Presidência da Assessoria Jurídica. Senhor Presidente, recebo para análise e manifestação sobre a constitucionalidade do projeto de lei número 7, de 13 de maio do corrente, que dispõe sobre a majoração salarial dos servidores da Câmara Municipal de Brotas e da outras providências correlatas. A matéria sob análise visa dar condições legais ao presidente da Câmara de proceder ao repasse da inflação anual aos servidores, atendendo o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Carta Magna, e o previsto no Decreto Municipal 3.835, de 24 de abril do corrente, em que o Poder Executivo concedeu recomposição inflacionária na remuneração dos servidores municipais, obrigando esta Casa Legislativa a observar o mesmo critério. Aliado a isso, está concedendo aumento real perfeitamente possível, havendo disponibilidade financeira conforme o impacto orçamentário elaborado pelo contador responsável. A matéria sob análise visa dar condições legais à Casa em proceder à revisão anual do subsídio dos agentes políticos, atendendo ao disposto no artigo 10 no inciso 10 do artigo 37 da Carta Magna. Com a edição do Decreto Municipal de número 3.835 de 2014, onde o Executivo determinou a aplicação do índice de 5,91% nos vencimentos dos servidores municipais a título de reposição salarial, o Legislativo se viu compelido a fazer nos mesmos moldes, seguindo a regra do artigo 37, inciso 10, embora o aspecto legal esteja comprometido. Primeiro, porque o Decreto Supra, embora respaldado pela Lei Municipal 2.269 de 2009, que se encontra em plena vigência, não foi revogada, tampouco tornada sem efeito, contraria o artigo 37, 10 da Constituição Federal, que textualmente diz que a revisão deve ser feita por lei. Segundo, porque o referido dispositivo diz respeito ao IPCA do IBGE, porém, sem observar a periodicidade e analisando a evolução do índice. Constatou-se tratar do mês de dezembro de 2013, contrariando a lógica que se interfere na interpretação do artigo 37, artigo 10 da Constituição Federal, vez que a revisão é a recomposição do poder aquisitivo do salário e deve ser observado o índice próximo à data fixada, como ocorre na atualização dos contratos em geral. Do contrário, estaremos repassando parte da revisão já corroída pela inflação. Terceiro e último, o período ultrapassa os 12 meses da ocorrência anterior, havida em abril do ano passado, contrariando o preceito legal supra. Também se encontra em trâmite nesta casa o projeto de lei número 37, de 28 de abril do corrente, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, cuja essência é fixação de database para o evento, a ocorrer no dia 1º de fevereiro de cada ano, e a variação do índice, o IPCA, ocorrida nos 12 meses que antecedem, legalizando assim o procedimento. De todo o exposto, persiste a obrigação do Legislativo de seguir o dispositivo, o que pode eventualmente justificar a iniciativa, dada a correção já proposta pelo projeto de lei supra, cabendo a apreciação pelas comissões permanentes desta Casa, se favorável ser discutido e votado pelo plenário. Luiz Carlos Borges, assessor jurídico. Eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, e ler também a das comissões. Não, só das comissões também? Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador senhor Bruno César Veronese Urbano, membro, vereador Maria José Trevisan Berto Grossi, presidente Cláudio Gonçalves. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Brotas analisa o projeto de lei número 7, de 13 de maio do corrente, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas e da outras providências. Em síntese, o projeto tem dois momentos. Primeiro, aplica a revisão do índice de inflação e, segundo, concede aumento real dos vencimentos. O projeto tem como base o Decreto Municipal 3.835 de 2014, que o Executivo concedeu a revisão anual aos servidores municipais, respaldado pela Lei Municipal 2.269, de 2009, que autoriza o procedimento. A legalidade reside no fato de que o Legislativo se vê obrigado a seguir o preceito, à vista do dispositivo constitucional inscrito no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, embora sua interpretação não encontre uniformidade doutrinária ou jurisprudencial, visto que o entendimento deste relator trata-se de uma questão legalidade versus justiça.
À vista do exposto, a medida adotada pelo Executivo, com a edição do projeto de Lei 37 de 2014, em que estabelece database e periodicidade anual para a revisão dos vencimentos dos servidores municipais, legalizando o procedimento e deprimindo dúvidas de interpretação, pelo menos em nível municipal. Esta comissão decide emitir parecer favorável à pretensão, cabendo ao plenário discussão quanto ao mérito. Plenário Vera Silva de Albuquerque e Mauro, em 20 de maio de 2014. Cláudio Gonçalves, presidente, Bruno César Veronese Urbano, relator, Maria José Trevisan Berto Grossi, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Relator, senhor vereador Cláudio Gonçalves, membro, vereador Antônio Sucena Bonifácio, presidente Bruno César Veronese Urbano. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas analisa o projeto de lei número 7 de 2013 de maio corrente, de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas e da outras providências. Em síntese, o projeto tem dois momentos. Primeiro, aplica a revisão do índice da inflação e segundo, concede aumento real dos vencimentos. No que diz respeito ao interesse desta comissão, a previsão orçamentária está contemplada com a declaração do ordenador de despesa de que se encontra dentro dos parâmetros legais e orçamentários para a sua aprovação, podendo seguir para plenário para deliberação. Plenário Vera Silva de Albuquerque e Mauro, em 20 de maio de 2014. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Cláudio Gonçalves, relator. Antônio Sucena Bonifácio, membro. Feito, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Pois não? Já foi colocado em discussão? Já foi em discussão? Sim. Então eu gostaria de fazer a declaração de voto. Declaração de voto. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, solicita que seja constado em ata meu voto sobre o projeto de lei da mesa diretora da Câmara Municipal de Brotas, número 07/2014, pelas seguintes considerações. 1. No referido projeto de lei, consta que haverá majoração nos vencimentos da Câmara no valor de 10%, sendo que majoração significa aumento, o que não está correto. 2. Deveria ser apresentado um projeto da revisão geral anual e outro com aumento nos vencimentos dos servidores da Câmara no valor de 4,9%. O índice que está sendo aplicado do IPCA é o de dezembro de 2013, 5,91, o que não está correto, pois a revisão geral deve ser anual. Portanto, o índice a ser aplicado seria de 6,28, correspondente aos últimos 12 meses, e não de 5,91, sendo que não vou seguir o erro feito pelo prefeito municipal no decreto 3.825/2014, em que foi aplicado pelo Executivo 5,91. 4. Não estão descritos no parágrafo 2º quais os valores que vão impactar o orçamento vigente, apenas sendo citada as dotações. Pelos fatos acima citados, declaro meu voto contrário ao referido projeto de lei. Modesto Salviato Filho, vereador. Senhor presidente. Pois não? Quer dar meu voto também? Gostaria também de fazer colocações a respeito do meu voto e de um assunto que foi discutido hoje nessa casa por diversas vezes, período da manhã, período da tarde e até mesmo agora há pouco à noite. O artigo 34 da Lei Orgânica do Município diz que os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 37 da Constituição Federal? Exatamente que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Eu estou reforçando essa frase porque eu vou dar minha consideração no final. Na nossa interpretação, sendo a data 1º de maio, o índice deve corresponder aos últimos 12 meses, ou seja, na nossa interpretação e o que está publicado, 6,8 do IPCA, que é o índice adotado pela Prefeitura. No entanto, no Decreto Municipal número 3.835, de 24 de abril deste ano, que já foi votado nesta Casa, o Poder Executivo determinou a revisão salarial dos servidores municipais com a aplicação do índice de 5,91 nos seus vencimentos a partir do dia 1º de maio do corrente ano. Criou-se, na minha opinião, um impasse. De acordo com a análise do nosso departamento jurídico, que você tiver a oportunidade de ouvir aqui, com a edição do decreto citado, que repõe o índice de 5,91, esse Poder Legislativo se vê compelido a aplicar o mesmo percentual, seguindo a regra do artigo 37 da Constituição Federal, embora o aspecto legal esteja comprometido. Devemos lembrar que a revisão de que trata o presente projeto é a recomposição, ou seja, a recuperação do poder aquisitivo do salário, que foi corroído pela inflação dos últimos 12 meses. Este índice deve ser observado próximo à data fixada, ou seja, também, na minha opinião, no mês de maio. Do contrário, como já diz o Departamento Jurídico, estaremos repassando parte da revisão já corroída pela inflação. Concluindo, senhor presidente, por um lado, temos de seguir o índice determinado pelo Poder Executivo, que foi estabelecido em 5,90%, mas na nossa interpretação, o correto seria 6,28%. Cai naquela colocação. Legal? Sim. Justo? Acredito que não. Então, se me permitem, eu me abstenho de votar. Senhor presidente, Pois não? gostaria de fazer algumas colocações a respeito do meu voto também. De acordo com o que eu coloquei até como relator da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos realmente esse impasse no qual o nobre vereador professor Jucena comentou, que é a legalidade versus a justiça. O que me deixa apreensivo sobre a questão desse projeto é que muitas vezes são colocadas aqui também a ilegalidade ou não constitucionalidade desse projeto. O que isso não é correto. E ao mesmo tempo em se dizer que a correção deve ser dada nos últimos 12 meses, também não está correta. Porque nenhum dos vereadores e nenhum advogado dos quais eu consultei, me falaram e nem me mostraram aonde isso está. Embora, como no meu próprio parecer eu coloquei, existe a legalidade e a justiça. Também não acho justo que seja dado do ano anterior, até dezembro. Mas também tenho que deixar colocado que não tem inconstitucionalidade nenhuma no projeto. Então, é aí que caímos na proposição do que o projeto tem a legalidade, certo? Ele está sendo de acordo com o artigo 37, inciso 10, onde se diz que deve ser dado o mesmo índice e a mesma data para todos os poderes. Para todos os poderes municipal, os poderes executivos e legislativo. Portanto, senhor presidente, temos também que ser colocado que tanto a mesa da Câmara e a comissões a qual eu faço parte, simplesmente seguimos o preceito legal de colocar o projeto de acordo com o nosso regimento interno. E o Poder Legislativo, como colocado no nosso regimento, tem a obrigação de colocar anualmente para ser votado nos artigos de acordo com a nossa Carta Magna. Portanto, senhor presidente, eu declaro meu voto favorável ao projeto. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Apenas lembrar, senhor presidente, que eu já me manifestei, né? Contrário. Sim? Vou falar agora. O senhor não esperou acabar de ler, mas eu sei. É que eu estou lendo agora
que declara aprovado pela votação o projeto de lei do Legislativo por 7 votos favoráveis, uma abstenção, né? E o voto contrário do vereador Modesto. Correto? É que o senhor não esperou terminar de... Não, o senhor falou, coloque em votação. O senhor falou, coloque em votação, aí eu fiquei na dúvida. Não é? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo 008/2014. Projeto de Lei 8 de 13 de maio de 2014 dispõe sobre a revisão anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores da Câmara Municipal de Brotas. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial os artigos 37, inciso 10 da Constituição Federal, 11 da Lei Municipal número 2522 de 2012 e Decreto Municipal número 3835 de 2014, faz saber que a Câmara Municipal de Brotas aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a revisão anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Brotas em 5,91%, tendo por base o IPCA utilizado pelo Executivo para aplicação aos servidores municipais através do Decreto Municipal número 3.835, de 24 de abril de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão o orçamento vigente com empenho nas seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Obras e Serviço Público, vencimentos e vantagem fixa, pessoa civil e Câmara Municipal, obrigações patronais. Artigo 3º. Esta lei entra na vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos regulares a partir de 1º de maio de 2014. Mesa da Câmara Municipal de Brotas, em 13 de maio de 2014. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Maria José Trevisan Alberto Grossi, vice-presidente. Bruno César Leonésio Urbano, primeiro secretário. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, segundo secretário. Em discussão. Coloco em primeira votação. Senhor presidente. Pois não? Também vou fazer minha declaração de voto. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, solicito que seja constado em ata meu voto sobre o projeto de lei da mesa diretora da Câmara Municipal de Brotas, número 08/2014, pelas seguintes considerações. 1. Consta no referido projeto de lei que o índice que está sendo aplicado é o IDPCA com valor percentual de 5,91%, o que não está correto, pois a revisão geral anual deve ser dos últimos 12 meses, índice esse de dezembro de 2013 e não de abril de 2014. O valor percentual a ser aplicado deveria ser de 6,28, índice de abril de 2014, e não de 5,91, que se refere a dezembro de 2013. Portanto, não vou seguir o erro do Decreto Municipal 3825 de 2014, em que foi aplicado pelo Executivo 5,91 aos servidores municipais. Também no parágrafo 2º do projeto de lei, não estão descritos quais são os valores que irão impactar o orçamento vigente, apenas sendo citadas as dotações. Inclusive, o secretário acabou de ler, dizendo apenas onde é, mas não os valores. Tanto é que nós vamos hoje discutir o projeto da data base, que lá fizeram as dotações de quanto vai gastar no ano. Nesse projeto não tem nada disso, só tem obrigações patronais e não tem quais serão os valores que serão gastos. Pelos fatos acima expostos, declaro meu voto contrário ao projeto de lei da mesa da diretora da Câmara Municipal de Brotas, número 08/14, Modesto Salviato Filho, vereador.
Senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Essa é uma matéria que normalmente eu não gosto de discutir, mas faço nesta oportunidade, visto que, ao ouvir atentamente as colocações do nobre vereador Modesto, ele diz ser contrário ao projeto de lei, porque deveria o índice do IPCA ser de 6,28 e não 5,91. E eu quero dizer aqui que eu respeito a opinião de todos os vereadores, apenas posso discordar em algumas coisas. Essa é uma delas, por exemplo, porque se votarmos diferente de 5 pontos, ou vota-se nada, porque senão o agente político, o vereador, o prefeito, vai ter uma revisão maior do que teve o funcionário público. Eu acho que aí seria, no meu entendimento, uma incoerência de nossa parte, se falar assim, não, nós temos que colocar 6,28, que é o que está. Mesmo assim, eu acho que nós não temos alternativa, ou não se vota, ou votar um valor maior do que 5,91, está dando para o vereador e para o prefeito, vice-prefeito, qualquer coisa acima do que eles tiveram lá a título de revisão, ainda que o executivo entenda que é de janeiro a dezembro, o outro nobre vereador e outras pessoas entendem que deve ser de maio a maio, assim por diante. Então, eu quero deixar aqui claro que eu, sinceramente, essa matéria disse que eu não trataria mais aqui. Mas eu vejo que nós não temos outra alternativa. Ou vota favorável, o 5,91 acaba com isso. Agora, concordar que deva ser maior, neste caso, realmente eu não concordo. Eu queria ouvir a opinião do novo vereador, de outros vereadores, inclusive. Porque eu vim para cá para não discutir essa matéria. Senhor presidente, a questão de ordem. Nós estamos na fase do voto, a discussão já foi. Agora é votar e justificar o voto, não pode haver debate. Já foi essa fase. Nós estamos na fase de discussão. Não, já foi a discussão, Valdir. Não, nós estamos na fase de discussão. Estamos na fase de discussão, então eu retiro o que Nós estamos em discussão, novo vereador. Sim, discussão. Ele não colocou a matéria em votação, por isso que eu até pedi aí para que os outros vereadores, se isso quiserem... ocorrer, eu retiro o que falei. Claro. Alguém mais gostaria de se manifestar? Senhor presidente. Pois não? Licença. Em conversa que a gente teve com o jurídico dessa casa aqui, a respeito desse projeto, é constitucional sim. E o nobre colega Valdir Jorlon deixou bem claro, se nós dermos aumentos maiores para nós do que tiver, não é aumento, é a revisão, seria até antiético a gente fazer isso, daria os 6,28, se eu não me engano, enquanto todos os servidores 5,91. Então, senhor presidente, quero dizer que o meu voto também é favorável a 5,91 sim. Senhor presidente, uma outra colocação que deve ser feita é que o executivo municipal fixou o índice em 5,91 e fixou a database de acordo com o decreto. Tal fato não aconteceria se não houvesse a lei, no caso, de número 2.269 de 2009, votada por essa casa. Por quê? Se não houvesse essa lei, esse projeto teria que ter passado pela Câmara. Então eu também tenho que discordar do nobre vereador Modesto nessa questão, porque não seria totalmente contrário se nós, vereadores, tivéssemos um aumento maior do que os funcionários. E até mesmo essa lei 2.269, se eu não me engano, foi de autoria do próprio vereador Modesto. Senhor presidente, a jurisprudência, para aqueles que acompanham, como eu acompanho constantemente, ela muda quase todos os dias. Na época que nós fizemos, e houve unanimidade pelos senhores vereadores, havia um entendimento
que poderia fazer por decreto. Hoje mudou. Hoje há um entendimento de que deva ser feito por lei específica. Tanto é que estou apresentando já hoje, vistas ao projeto que está fixando a data base para 1º de fevereiro, revogando esta lei que fizemos. Porque o que tinha acertado com a prefeitura, e o doutor Gibson hoje conversando comigo, estranhou, falou, para mim estava na própria lei já revogando. Na lei do prefeito já era para ter revogado esta lei que foi feita em 2009, que na época... Está saindo aí? Que na época havia esse entendimento que poderia, para agilizar o repasse da inflação, que é tão difícil dos funcionários municipais receber, nós agilizamos, falei, senhor prefeito, o senhor faça rapidinho, não precisa nem esperar 15 dias para ir para a Câmara, desde que aplique o índice de IPCA, pode ser feito. E na época, tanto o nosso jurídico como as consultas que fizemos, entendiam que era correto e foi aprovado por unanimidade. Hoje nós estamos pedindo, inclusive, mais uma vez reforçar, está aqui o requerimento meu, pedindo a vista do projeto por 3 dias para nós apresentarmos uma emenda, tornando-se efeita essa lei citada pelo vereador Bruno César. Outra coisa, eu fiz questão, eu nem ia entrar em debate, eu fiz questão de fazer minha declaração de voto, que essa é a minha opinião. Eu respeito quem não concorde, sem problema algum, não vou debater. Quando é declaração de voto, você nem deve discutir. Declaração de voto, o cidadão faz, eu fiz e consta em ata. Não se discute a declaração de voto. Né? Eu nem quero discutir, essa é a minha opinião. Eu entendo que o certo seria 6,28 e não 5,91. Então eu entendo que não devo ser favorável a nada. É isso, essa é a minha posição. Senhor presidente? Pois não. Queria adiantar já a respeito do que está em discussão, para deixar bem claro o nosso posicionamento. Em relação ao projeto anterior, eu mantenho aquilo que disse a respeito do que me parece, e quando eu digo me parece, que eu não sou dono da verdade absoluta. A verdade ela é relativa. As colocações dos 9 vereadores, tanto o vereador Modesto como o vereador Valdir, são procedentes. Eu acho importante, realmente, e é muito importante, que se respeite o voto e posicionamento do vereador Modesto, tanto como a colocação que o vereador Valdir fez. Partindo desse princípio, eu vou colocar agora para não parecer incoerência. No projeto anterior, que é o projeto 7/2014, dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas. Como o nobre vereador Valdir já disse, é aquela colocação, nos colocar em posicionamento, que se nós não votarmos, vence o prazo e pode-se prejudicar alguém. Prejudicaria os funcionários dessa casa. Então, como eu não tenho por princípio prejudicar ninguém, aí entra a parte moral, e a parte que eu acho que deixa até de ser legal, talvez, e entro na segunda colocação. Já nesse projeto, dispõe sobre a revisão anual do subsídio do prefeito, vice-prefeito e nós, vereadores da Câmara. Então, se acontecer de não ser aprovado, eu vou ser prejudicado. E eu não estou preocupado em me prejudicar. A minha preocupação é prejudicar qualquer ser humano que seja. Quando eu vim para essa casa e assumi esse comando, ou essa, vamos dizer assim, não é um comando, que aqui não se comanda nada, apenas escuta muitas vezes e discute-se muitas vezes, é que procurasse realmente no ponto aquilo que é justo. Eu sei que às vezes a justiça, ela é de uma forma correta para um e de outro não. Mas eu tenho, e essa foi a nossa preocupação hoje, vocês são testemunhas, desde o período da manhã, no último dia,
nós estivemos conversando isso. Eu ouvi o doutor, ouvi o Valdir, ouvi o Modesto, ouvi, né, o Bruno. Então, ou seja, nós chegamos realmente a conversar diversas vezes aqui, porque eu queria agora à noite chegar num posicionamento com que eu ficasse, antes de mais nada, eu tenho que dar satisfação para mim mesmo. Se eu não estiver, pelo menos, no mínimo, consciente e tranquilo aquilo que eu vou falar, eu vou ter problema comigo mesmo, com minha consciência. Então aqui agora, nesse momento, respeitando muito as posições, principalmente no caso do Valdir, no operador Valdir e do operador Modesto, eu mantenho a minha coerência, que realmente, se houve uma falha, não foi nossa. Se houve uma falha, não foi nossa. Esse índice eu mantenho ainda. Não é porque eu leio, porque todos aqui leem. Teria que ser 6,28%. Não porque tem que ganhar mais. Os funcionários todos teriam, isso é uma reposição, teria que acompanhar esse índice. Mas houve aquela colocação, como foi feito lá, nós temos que manter igual. Então agora, vou adiantar meu voto, eu sou desfavorável, para deixar coerente. Então vai prejudicar o vereador, não tem problema. Se não votarem, se acabar caducar aqui, não tem problema nenhum. Conscientemente, eu sou desfavorável. Pois não? Só com relação ao funcionalismo, né, a gente ouve os doutores falarem, mas é aquilo que já foi discutido, os funcionários eles estão esperando alguma coisa esse mês, né? Então a preocupação, se nós não votarmos, eu acho que fecha as folhas e não vai ter tempo hábil ainda para esse pagamento, né? Eu acho que essa diferença aí, eu respeito o Valdir, o Modesto, a colocação, que são realmente o que está aí, os números são aí, os números não mentem jamais, né? Só que eu acho que é interessante, eu até adianto meu voto favorável, porque eles estão esperando no mínimo esse 5,91, né? E se não vir, como diria já o Jânio Quadro, uma faca de dois legumes, né? Nós ficamos aqui entre a cruz e a espada. Se dá ou se não dá. Então é meu voto favorável nesse sentido. Apenas para lembrar, agora é só de vereador, não é de funcionário. Mas eu já estou adiantando meu voto também com relação a isso. Sou prefeito e vereadores e tudo mais. Agora é só de vereador, não é do funcionário mais. Sim, senhor. Falaremos no próximo, como diz o professor. Ok? Não, eu vou colocar agora em votação. Agora estávamos na fase de discussão. Acabou. Oi? O senhor quer falar na discussão? Não, porque agora eu vou colocar em votação. Estava aberto para discussão, entendeu? Vamos lá, gente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Pois não. É só para declarar o voto, mas devo dizer, vou votar contrário e todas as vezes que essa matéria estiver tramitando nessa casa, vou deixar de manifestar. Porque eu disse no começo, ou vota-se o valor, aquele valor ou nada. Eu prefiro que seja nada. Essa é a realidade. Porque com todo respeito aos nobres pares, não existe isso aqui, essa matéria, ela me entristece. Voto não. O senhor vota contrário, então? Contrário. Senhor presidente. Pois não? Vereador Modesto também contrário. Sim, já. O senhor já se manifestou? Eu manifestei, mas o senhor colocou novamente em votação. Eu estou preocupado que o senhor... Tranquilo, tá? Só isso. Tranquilo. Só reafirmando, então. Pronto. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 008/2014 por 6 votos favoráveis, 1 falta e 3 votos contrários, certo? Alguma dúvida? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo 009/2014. Qual o projeto agora, por favor? 9/2014.
É sobre os subsídios de secretários municipais. Mas eu não... Desculpe minha ignorância, mas eu não estou vendo na pauta. O requerimento deste... O requerimento que foi apresentado hoje? Não, o requerimento que foi apresentado é para haver uma sessão para votar outro projeto. Não, eu posso... Não. Alguma coisa, eu gostaria de ver um requerimento aprovado, apresentado. Pode ser lido novamente esse requerimento, por favor? Seja incluído na ordem do dia da 18ª sessão ordinária do dia 26 de maio e após essa sessão seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto mencionado. Quais os projetos que estavam aí? Seja incluído o projeto de lei legislativo 9. Sim, projeto legislativo 9 e os projetos de lei executiva. Daqui eu mostro. Realmente tinha sido lido lá no começo, requer que o projeto de lei 09, de autoria da mesa, siga o rito de urgência especial. E depois, bem como os projetos de lei 42, 46, 47, 48 e o projeto legislativo 0708. Então agora eu reconheço que está correto. Projeto de lei número 9, de 23 de maio de 2014, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios de secretários municipais de Brotas e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial os artigos 37, inciso 10 da Constituição Federal, 34 da Lei Orgânica Municipal e Decreto Municipal 3.835 de 2014, faz saber que a Câmara Municipal de Brotas aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a revisão anual dos subsídios dos secretários municipais de Brotas em 5,91%, tendo por base o IPCA utilizado pelo Executivo para aplicação aos servidores municipais, através do Decreto Municipal número 3.835 de 24 de abril de 2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão o orçamento vigente com empenho nas seguintes dotações orçamentárias: Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus regulares efeitos a partir de 1º de maio de 2014. Mesa da Câmara Municipal de Brotas, 23 de maio de 2014. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Vereador Modesto, contrário. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 009/2014 por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora nós vamos votar. Oi? E uma falta. Tá certo. O projeto de lei, o 037... Senhor presidente, questão de ordem. Eu estou apresentando um requerimento de vício por 3 dias, exatamente para apresentar uma emenda a ser votada na próxima sessão, revogando a lei feita em 2009 que autorizava o prefeito fazer Esse é o requerimento 041? Sim, senhor. A revisão sem passar pela Câmara. Tá ok, só um minutinho, então a gente vai... Vou passar para o secretário. Com relação agora ao projeto 037, que é fixando a data base em 1º de fevereiro de cada ano,
Será votado em segunda votação. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? É esse requerimento que eu estou pedindo adiamento. Estou pedindo vista por 3 dias. Então, ele não, se aprovado, não vai ser votado hoje. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento 041/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento 41 de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas, em regimento interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requer vista pelo prazo de 3 dias do projeto de lei número 37 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possa apresentar emenda no referido projeto de lei. Nos termos que aguarda deferimento, Brotas, 26 de maio, Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 041/2014 por 9 votos favoráveis e 1 falta. Tendo em vista a aprovação do requerimento, fica concedido vista pelo prazo de 3 dias ao projeto de lei do Executivo de número 037/2014. Os requerimentos 034 e 035/2014, eles serão retirados da pauta em razão da ausência do vereador autor José Américo dos Santos. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se são inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, se mais nada havendo a tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que, conforme a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após a sessão. Eu vou um intervalo de 2, 3 minutos. 2 minutos tá bom, né? Boa noite.
Cadê o Bruno? Ô Jefferson, por favor, o Bruno tá por aí? Bruno. Tá? Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 45 minutos do dia 26 de maio de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Passaremos para a ordem do dia. O projeto de lei 042/2014, que aumentando as submenções, os senhores concordam com as dispensas da leitura, que será votada em segunda votação? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 042/2014 por 9 votos favoráveis. 42. Os projetos de lei 046, 047 e 048, que é adequando o PPA, adequando a LDO e também a abertura de crédito no valor de 310 mil para a reforma do Centro de Saúde 2. Os senhores concordam com a votação em bloco e a dispensa da leitura do projeto? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 046, 047 e 048 por 9 votos favoráveis. O projeto de lei do Legislativo 007/2014 também será votado em segunda. Então vamos com calma aqui, porque teve abstenção e falta e tal. Vereador Modesto? Contrário. O senhor vota contrário. Só com calma aqui para a gente não se perder. Esse é o grupo 007. 007, só para lembrar os senhores, que dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas. Vereador Sucena, teve uma falta. Eu abstenho. Mantém a abstenção. O senhor absteve na primeira. Isso. Uma abstenção e uma falta. Eu coloco então em discussão. Então ficou o Val Modesto contrário, o Sucena absteve e o Zé Américo faltou, certo? Ok? Correto. Uma dúvida? Não, né? Eu coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 007/2014 por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário, 1 abstenção e 1 falta. O projeto de lei 008/2014, que é sobre a revisão anual dos subsídios do prefeito e vice-vereadores, nós tivemos uma falta e 3 votos contrários, que foi do Modesto, do Valdir e do Sucena, correto? Confirmo o contrário. Confirmo também o contrário. 3 votos contrários, né? Eu também estou votando contrário, senhor presidente. Oi? Na segunda votação? Segunda votação, contrário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador pode alterar o voto, não tem nada contra. Só um minuto, então, por favor. Aqui, nesse projeto, teve 4 votos contrários e 1 falta. E 5 votos favoráveis. Dr. Borges, por gentileza, se dirige até aqui a mesa, por favor.
Mudaria se fosse maioria absoluta, né? Mas como é maioria simples, é metade mais um. Dos presentes. 5 favoráveis e 4 votos contrários. É isso? Então, o projeto está aprovado, 008/2014. O projeto de lei do Legislativo 009/2014, que é a revisão anual dos subsídios do secretário. Deixa eu só ver aqui como é que foi a primeira votação. Senhor presidente? Pera só um minutinho, por favor. O projeto 009, no meu controle aqui, nós tivemos um voto contrário, uma falta, né? Certo? Então vamos lá, vamos com calma então. Os senhores concordam com a leitura do projeto? Só um minutinho, por favor. Vamos com calma que a coisa é complicada. Agora, os senhores concordam com a leitura do projeto? Sim. Então eu vou colocar em discussão. Pois não, ué. Fica à vontade. Pode falar. É só justificar meu voto. Vou fazer agora na segunda votação. Eu me abstenho. Então vamos com calma, aqui uma abstenção. Vereador Modesto, contrário. Uma falta. Certo, alguém vai... Ok? Então, eu coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 009/2014 por 7 votos favoráveis, uma abstenção, um voto contrário e uma falta. Não havendo mais matérias para serem deliberadas na ordem do dia, declaro encerrada a 7ª sessão extraordinária de 2014, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 2 de junho, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.